Deus em Cristo seja louvado. Amém. Aqui quem vos fala é o irmão Francisco do Ceará, ancião da comunidade cristã, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos descrever nesta mensagem o que é a comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. A finalidade da comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo é pregar o Evangelho eterno do Senhor Jesus Cristo. A comunidade cristã reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo tem a sua finalidade sarar as feridas dos soldados feridos na guerra espiritual. Nesta guerra, quando um soldado é ferido, o chefe deixa os soldados para trás e deixa morrer fora do acampamento. Quando um soldado é ferido, em vez de procurarem sarar as feridas, desprezam e abandonam, dizendo que não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, para que cuidar deste soldado ferido? Irmãos, nós estamos falando em termos figurados sobre os soldados feridos. Os soldados feridos é os irmãos que por uma fraqueza caem em algum tipo de pecado, na fraqueza da carne, e cometem algum tipo de pecado. E estes irmãos é condenado pelos homens que estão assumindo o lugar de Deus nas religiões aqui na terra. Se julgam igual a Deus. A prepotência e a arrogância e a soberba destes homens é tão grande. Quem peca fazendo parte da sua religião é lançado no lixo. Não tem mais nenhum valor para o líder desta religião. Estes líderes religiosos estão conservando a lei de Moisés. Pecou, não tem perdão. Para eles, está morto. Pecou para a morte. Como na lei de Moisés não tinha perdão, morria sem misericórdia, conforme Hebreus 10, 28. É lamentável, ainda existe religiões na terra, hoje no século XXI, seguindo ao pé da letra a lei de Moisés. E as almas que pecam para estas religiões que estão conservando a lei de Moisés, eles jogam fora. Quem peca não tem perdão. Lançam fora. Lançam para fora da sua religião, como um condenado à morte, dizendo eles, ou seja, os líderes religiosos destas religiões, que pecaram para a morte, não tem mais lugar para quem pecou para a morte na sua religião. Tem muitos irmãos que quando são lançados fora da sua religião ou da comunhão desta religião, cometem até suicídios, porque para eles estão perdidos e sem salvação. E o único meio para eles é este, é morrer, de qualquer maneira ou de qualquer jeito. E assim muitas almas têm perdido a sua vida material. Porque o seu líder disse que não tem mais jeito, não tem mais perdão para estes. Estão perdidos e sem salvação. Podemos chamar estes líderes religiosos de matadores de almas humanas. Irmãos, é lamentável de se dizer, depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, se levantar religiões na terra para conservar uma lei mais rigorosa do que a lei de Moisés. Não tem perdão na lei de Moisés, ou seja, não tinha perdão na lei de Moisés. A alma que pecasse essa morria sem misericórdia, mas tem um porém na lei de Moisés. A alma que era condenada à morte tinha que ter 3 testemunhas para comprovar o pecado desta pessoa. Mas uma determinada religião que tem hoje no século XXI aqui na Terra é muito mais rigorosa do que a lei de Moisés. Na lei de Moisés tinha que ter 3 testemunhas nesta religião que está conservando esta lei maldita. Para condenar um pecador não precisa de nenhuma testemunha, basta um disse-me-disse para eles, estes líderes religiosos, pegar um avião aqui no Brasil e condenar uma alma lá no Japão. Aqui na cidade que eu moro, já veio um esses religiosos
aqui na minha cidade, e condenaram um líder religioso da nossa comum, que se chama Ancião. Até hoje ainda estou por saber porque condenaram o ancião da minha comum. A lei de Moisés pede para esta religião, que tem a sua sede mundial em São Paulo, no Brás. Irmãos e ouvintes, esta religião condena todas as dissidências que saem desta religião. Veja a grande hipocrisia destes líderes religiosos. Condenam todas as dissidências que saíram desta religião. Como se pode condenar uma dissidência se eles próprios são dissidentes também? Estes líderes religiosos se julgam os primitivos e que não são dissidentes, que saíram de outra religião. Todos nós somos dissidentes que saímos de outras religiões. Estes líderes religiosos são dissidentes da Assembleia Cristã. Como se pode condenar um pecador se eles cometem o mesmo pecado? Como se pode condenar as dissidências se eles são dissidentes também? Irmãos e ouvintes, graças ao nosso Deus, que mandou o seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar das leis da condenação eterna. Irmãos, eu estou falando dos feridos, que foram feridos pelos líderes religiosos desta denominação religiosa chamada CCB do Brás. Eu sou uma vítima destes feridos, que foi ferido por este ministério da CCB do Brás. Não só eu que fui ferido por estes anciões alienados à CCB do Brás. Tem muitos irmãos que estes líderes religiosos da CCB do Brás desprezaram por motivo de pecados. Pecados esses que são perdoáveis. Nenhum destes irmãos que foram condenados pelo ministério da CCB do Brás pecaram o pecado que eles chamam de pecado de morte. Como dizem eles, todos os irmãos que fazem parte desta religião são desprezados por estes líderes religiosos da CCB do Brás. Estes irmãos que foram lançados fora como pecado de morte, nenhum deles blasfemou contra o Espírito Santo, porque o único pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado de morte, considerado por estes líderes da CCB do Brás, é o pecado de adultério. Para eles, quem adulterou o seu casamento pecou para a morte. Não tem perdão. Irmãos e ouvintes, neste caso, os líderes da CCB do Brás estão acima da autoridade do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nunca considerou o adultério como pecado de morte. O único pecado de morte considerado por Jesus Cristo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este pecado não tem perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Mateus 12, 31, 32. O Senhor Jesus Cristo nunca disse para ninguém que adultério era pecado de morte. Como a blasfêmia contra o Espírito Santo, sim, essa é pecado de morte. Acreditamos que esse ministério de anciãos da CCB do Brás é aqueles mesmos anciãos que pediram a morte do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Este conselho de anciãos da CCB do Brás é cópia do conselho de anciãos que deliberaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Porque diziam que Jesus Cristo tinha pecado de morte, o pecado para a morte. Então, por que os anciãos da CCB do Brás consideram o adultério como pecado de morte? A corte dos anciãos deliberaram uns com os outros para encontrarem na lei uma palavra que eles tivessem como condenar o Senhor Jesus Cristo. E realmente encontraram na lei que Jesus Cristo tinha pecado de morte, porque disse que era Filho de Deus. João 19, versículo 7. Levítico 24, 16. Então, os anciãos dos judeus encontraram em Levítico 24, 16 que Jesus Cristo tinha blasfemado contra Deus
Irmãos e ouvintes, vejam bem como a CCB do Brás tem a ver com a lei de Moisés, em Levítico 24:16. Fala de uma congregação. Foi exatamente nesta passagem bíblica que os anciãos encontraram base para condenar Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo tinha pecado para a morte. E por isso, com base na lei, condenaram o Filho de Deus, acusando de blasfemar contra Deus. Será que esta é a base dos anciãos da congregação cristã no Brasil condenarem os irmãos que adulteram, considerando como pecado de morte? Se alguém disser que os anciãos da CCB do Brás são anticristos, não está mentindo, porque realmente os anciãos da CCB do Brás são anticristos. Você que está a me ouvir, talvez discorde comigo de que os anciãos da CCB do Brás são anticristos. Se você discorda comigo de que os anciãos do Brás são anticristos, me mostre uma palavra do Senhor Jesus Cristo dizendo que adultério é pecado de morte. Quem discordar comigo de que os anciãos da CCB do Brás são anticristo, não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. Você conhece aquela passagem das Escrituras Sagradas que está escrito em João capítulo 8, versículo 1 a 11? Jesus Cristo condenou a mulher adúltera, assim como os anciãos da CCB do Brás condenaram os irmãos e as irmãs que adulteraram. Não é com razão que muitos irmãos dizem que o ministério dos anciãos do Brás são anticristos? Se os anciãos da CCB do Brás fossem cristãos, eles não condenariam os adúlteros da CCB. Quem são os anciãos da CCB do Brás para condenar os adúlteros? Biblicamente, o pecado de adultério é perdoável, ou seja, tem perdão. Irmãos e ouvintes, se eu disser que o ministério dos anciãos da CCB do Brás cometeram um pecado de morte, os irmãos acreditam? Você talvez me pergunte, aonde os anciãos da CCB do Brás cometeram um pecado de morte? Vamos ler Levítico 24:16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente pecou para a morte, e toda a congregação certamente o apedrejarão. O que os anciãos do Brás fizeram? Segundo a lei, eles eram para ser apedrejados pela própria congregação. Quando o ministério da CCB do Brás se reuniram para mudar o Inário 4, o primeiro ponto de doutrina, que está no Inário 5 hoje, isso foi um adultério que eles cometeram contra Deus e a sua palavra aqui na terra. Tem irmãos que são tão desapercebidos que talvez ainda não viram que os anciãos do Brás fizeram com o primeiro ponto de doutrina do Inário 5. A correção do Inário número 4 foi uma afronta ao Espírito Santo. Foi uma correção ao Espírito Santo. Se você perguntar para os irmãos do ministério quem foi que deu inspiração para os irmãos comporem os hinos do Inário 4, eles vão dizer que foi o Espírito Santo que deu inspiração para os irmãos comporem os hinos do Inário número 4. Isso quer dizer que o Espírito Santo errou na inspiração do Inário 4, porque o ministério dos anciãos do Brás corrigiram muitos hinos do Inário número 4, porque estava errado. Se consertaram o Inário 4 é porque estava com defeito. Para o ministério dos anciãos do Brás, o Espírito Santo errou na inspiração do Inário número 4. Nem o Espírito Santo escapa das prepotências do ministério dos anciãos da CCB do Brás. Os anciãos da CCB do Brás são tão prepotentes que tiveram a ousadia de corrigir o Espírito Santo na correção do Inário número 4.
Os anciãos do Brás foram orientados para corrigir o inário número 4. Os irmãos querem saber quem orientou os anciãos do Brás para corrigir o inário número 4? Se você perguntar para os anciãos quem orientou eles para corrigir o inário número 4, eles dizem que foi o Espírito Santo que orientou eles para corrigir o inário número 4. Eu pergunto para os irmãos que me ouvem, o Espírito Santo erra naquilo que ele faz? O Espírito Santo se contradiz a si mesmo? O Espírito Santo alguma vez cometeu erro? O Espírito Santo é o próprio Deus. Se Deus não erra, então o Espírito Santo também não erra. Qual será a resposta dos anciãos do Brás se eu lhe perguntassem: por que vocês corrigiram o inário 4? Quem orientou vocês para corrigir o inário 4? Eu diria para eles, foi 3 espíritos semelhantes a rãs, que nós vimos lá em Apocalipse 16. O nome desses 3 espíritos o primeiro é prepotência, o segundo é arrogância, o terceiro é soberba. Nós sabemos que a correção do inário 4 foi por causa da prepotência, arrogância e a soberba dos anciãos do Brás, que não queriam que os irmãos de Jandira cantassem o inário 4, e por isso corrigiram o inário 4, porque os irmãos de Jandira não eram dignos de cantar os hinos da Santa CCB do Brás. Do inário 4, a CCB do Brás transformou-se na igreja de Laodiceia. Botaram Jesus Cristo para fora da igreja da CCB do Brás. Ou seja, os anciãos do Brás expulsaram o Espírito Santo para fora da igreja e fecharam a porta da igreja para o Espírito Santo não entrar na igreja. O Espírito Santo ainda ficou por muito tempo batendo na porta da igreja. Batendo na porta da igreja, pedindo para os anciãos abrirem a porta da igreja para o Espírito Santo entrar. Mas os anciãos não abriram a porta da igreja para o Espírito Santo entrar. O mesmo que aconteceu com a igreja de Laodiceia, aconteceu com a CCB do Brás. Quer saber o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, do Apocalipse? Leia Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 22. Aqui está a antiga CCB do Brás. Agora, depois da correção do inário número 4, agora é Laodiceia, que tem 5 qualidades miseráveis: desgraçado, pobre, cega e nua. Tantas riquezas materiais, mas toda esta riqueza diante de Deus é considerada como lixo. Os irmãos sabem por que os prédios da CCB do Brás são todos cinzas? Cinza tem tudo a ver com fogo. Quando alguma coisa se queima, torna-se cinza. Já usou estas palavras várias vezes, cinza. A CCB vai se tornar cinza, porque o fogo de Deus vai queimá-la. E ela vai se tornar toda em cinza, como o pó da terra. A cor cinza da CCB tem um significado que vai ser revelado. O significado da sua cor cinza é pelos atos que os anciãos praticam, ou seja, o ministério dessa igreja praticam. Já dá para se saber por que a cor cinza. Ela não é boa, é ruim. Jó 42,6 já disse: por isso me abomino e me aborreço no pó e na cinza. O ministério dos anciãos do Brás não tem nenhuma ideia o que é o significado da cinza e nem por que a cor cinza das igrejas da Congregação Cristã no Brasil. Dito que a cor cinza tem alguma coisa a ver com o pacto. Não vê os franciscanos? Tem um pacto para usarem roupa a cor marrom. Muitos padres
fazem pacto para usarem roupa preta, outros roupas brancas. Então, a congregação cristã não é diferente. Com certeza, a cor cinza nas igrejas é um pacto que foi feito para que todas as igrejas tenham a cor cinzas. Os religiosos mais supersticiosos que tem na terra é os católicos romanos e a congregação cristã no Brasil. Irmãos e ouvintes, a maior fábrica de falsos profetas é a CCB do Brás. O maior centro teológico de formar falsos profetas é no Brás, em São Paulo, tendo como reitor atual sempre um presidente que está à frente. Então, todas as épocas que for ouvir essa mensagem, eu não vou citar o nome do presidente hoje, porque pode amanhã ou depois mudar o nome. Então, o reitor da Congregação Cristã no Brasil chama-se o presidente. Seja ele quem for esteja na presidência, é o reitor. Então, o presidente hoje comanda o Centro Teológico da CCB do Brás, Centro Teológico de Formação de Falsos Profetas. Irmãos e ouvintes, quando nós lemos segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, nós encontramos o ministério da CCB do Brás. Vejamos os versículos 3 a 5 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará no trono de Deus, querendo parecer Deus. Paulo diz: não vos lembrais de que estas coisas vos disse quando ainda estava com vocês? Ou quando ainda estava convosco? Hoje nós estamos lembrando de que Paulo disse há quase 2000 anos estas passagens bíblicas que nós estamos refrisando hoje. Irmãos e ouvintes, prestem atenção. Qual é a igreja que os seus líderes sobem nos púlpitos querendo parecer Deus? Os irmãos têm estes líderes como Deus. Quando um irmão ou uma irmã quer casar, vai na igreja buscar palavra para Deus falar com eles. Se os irmãos vão buscar palavras na igreja para resolver o seu problema, e o homem fala com o irmão, e ele diz: Deus falou comigo. Realmente, quem falou com o irmão ou com a irmã que foi buscar a palavra na igreja, foi o homem ou foi Deus? Quem falou com o irmão ou com a irmã não foi Deus, foi o homem querendo parecer Deus nos púlpitos das igrejas. Veja a inocência dos irmãos e das irmãs. Todos os cultos, Deus se incorpora no líder que está atendendo o culto e fala com os irmãos e com as irmãs. Quando nós aprendemos com Jesus Cristo e com os seus apóstolos, nós descobrimos que as profecias estão todas se cumprindo. E uma das profecias que está se cumprindo hoje nos nossos dias atuais, profetizada por Paulo, é 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Os homens se assentando nos púlpitos das igrejas, querendo parecer Deus. Os homens que mais querem parecer com Deus é os líderes da CCB do Brás. Eu estou dizendo isto porque tenho experiência de mais de 30 anos com os deuses da CCB do Brás, que não passa de meros homens pecadores e enganadores, se passando por Deus nos púlpitos das igrejas. E a membresia glorificando estes homens como deuses, e eles recebendo a glória para eles. Glória esta que só ao Deus pertence. Nenhum homem nesta terra, além do Senhor Jesus Cristo, pode ser glorificado nesta terra. O único homem que pode receber glória nesta terra é o Senhor Jesus Cristo. Se os homens não se arrependerem das suas prepotências, das suas arrogâncias, das suas soberbas, querendo parecer Deus nos púlpitos das igrejas, vão ser todos confundidos e envergonhados no tribunal de Cristo, que está perto a ser realizados.
Estes homens que sobem nos púlpitos das igrejas, querendo parecer Deus, Paulo chamou estes homens de filho de perdição, de sorte que se assentam como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Os tais homens se opõem contra as Escrituras Sagradas, dizendo que a Bíblia não é mais a infalível palavra de Deus. Na Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Além de se opor e se levantar contra a Bíblia Sagrada, ainda proíbe os seus fiéis de estudar a Bíblia. Estes homens são tão sagazes. Eles sabem que se os seus fiéis estudarem a Bíblia, eles descobrirão a verdade que eles nunca ouviram na igreja e que seus líderes nunca pregaram na igreja para eles. Uma das maiores enganações é os fiéis pensarem que Deus fala como eles nos púlpitos das igrejas. Os fiéis têm convicção que quem fala com eles nos cultos é Deus e não o homem. Irmãos e ouvintes, se os fiéis da CCB do Brás estudassem a Bíblia, eles descobriam a verdade de que quem fala com eles nos púlpitos das igrejas não é Deus, é o homem carnal. O próprio Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Se os fiéis da CCB do Brás estudassem a Bíblia, não tinham tantas dúvidas de que as portas dos prédios são cinza. Por que são cinza? Ou então não tinham nenhuma dúvida de que as portas dos prédios cinzas vai se fechar as portas por falta de fiéis. Esta é a causa de milhares e milhares de irmãos abandonarem a CCB do Brás, porque estudaram a Bíblia e descobriram que na Bíblia está a verdade, e Deus abriu os seus olhos para ver o tempo que foram enganados pelos deuses da CCB do Brás. Não tem como estudar a Bíblia e ficar na CCB do Brás. Eu aconselho aos irmãos que ainda estão agregados à CCB do Brás: leiam a Bíblia. Se possível, leia apenas 2 versículos. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Se os irmãos derem ouvido à voz do bom pastor, não ficará agregado na CCB do Brás. Disse estas palavras não foi os deuses da CCB do Brás. Quem disse estas palavras foi o Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quer ser livre desta prisão CCB do Brás? Estude a Bíblia com a guia do Espírito de Cristo Jesus. Que Deus manda um anjo para te livrar, ou para quebrar as algemas que te prende dentro da CCB do Brás. Se você estudar a Bíblia Sagrada e entender que Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada e não através de boca de um pecador, Deus manda o mesmo anjo que ele mandou para libertar Pedro, Paulo e Silas da prisão. O Senhor Jesus Cristo manda dizer hoje para o ministério da CCB do Brás e para a sua membresia: examinem a Bíblia Sagrada, que vocês vão encontrar o vosso Salvador, que é Cristo Senhor. O próprio Cristo disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim, não querem vir a mim para ter de vidas. Se os anciãos do Brás conhecessem as Escrituras Sagradas, jamais tinham corrigido o Espírito Santo. Os anciãos do Brás fazem tudo no ocultismo. Fizeram a correção do Inário 4 em oculto, sem combinar com a membresia. Se os anciãos do Brás conhecessem as Escrituras Sagradas, quando pensarem em corrigir o Inário 4,
tinham consultado a membresia para saber se a membresia concordavam com essa correção do Inário 4. Já contemplei muitos irmãos idosos chorando e dizendo: por que fizeram essa mudança no nosso Inário 4? Não consigo cantar com esse Inário 5. Todo adulterado. Irmãs chorando e me perguntando: irmão, por que fizeram isso com o nosso Inário 4? Não adianta nós esconder a verdade, como fez o Ministério do Braz. Até hoje, não falam a verdade para os irmãos sobre essa mudança do Inário número 4. O porquê da correção do Inário 4? Como nós sabemos a verdade sobre a correção do Inário número 4, nós temos que falar toda a verdade sobre a correção do Inário número 4. Tem muitos irmãos e muitas irmãs que ainda estão inocentes, sem saber a verdade sobre a correção do Inário número 4 para o Inário número 5. A verdade sobre a correção do Inário 4 para fazer o Inário 5 foi porque os que saíram da CCB do Braz e fundaram o Ministério de Jandira estavam cantando o Inário 4. O Ministério do Braz não queriam os irmãos de Jandira cantando o Inário 4 e fizeram o Inário 5 todo adulterado, com várias correções. Os irmãos e ouvintes sabem quem levou o Ministério do Braz a corrigir o Inário número 4? Foi 3 espíritos, como já falamos aí atrás, que tem como nome prepotência, arrogância e soberba. É muita soberba corrigir o Inário para que os irmãos de Jandira não pudessem cantar o Inário número 4, porque os irmãos de Jandira eram indignos de cantar os mesmos hinos que os irmãos da CCB do Braz cantavam. É muita soberba por parte do Ministério da CCB do Braz não aceitar que os irmãos de Jandira cantassem os mesmos hinos e por isso adulteraram o Inário deles, para que não houvesse nenhuma possibilidade, nenhum sincronismo, para que ninguém cantar o Inário número 4 juntamente com o Inário número 5. Não tem como conciliar o Deus da CCB do Braz com o Deus das Escrituras Sagradas. Não resta dúvidas que o Deus da CCB do Braz não é o Deus das Escrituras Sagradas. O Deus da CCB do Braz é um Deus soberbo. Não resta dúvidas que o Deus da CCB do Braz é exclusivista. O Deus da CCB do Braz criou um céu exclusivo somente para os que congregarem na sua igreja. Este Deus não salva fora da CCB do Braz. Quem quiser entrar no céu do Deus da CCB do Braz tem que abandonar o Deus vivo e se agregar à CCB do Braz. Tem pastores da Assembleia de Deus que estão abandonando o Deus da sua igreja para seguir o Deus da CCB do Braz, porque ele foi convencido que só se salva se aceitar o Deus da CCB do Braz. Até o batismo que o Senhor Jesus Cristo ordenou, eles pisam e se batizam no batismo da CCB do Braz, o qual é chamado de rebatismo, ou seja, batizar outra vez. O rebatismo é bíblico ou é antibíblico? Biblicamente, há 2 batismos ou há um só batismo? Paulo disse que há um só batismo. Efésios 4, 4 e 5. Então, quem criou o rebatismo foi o Deus da CCB do Braz, que se opõe contra as ordens do Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 19 a 20. Nós temos razão em dizer que o ministério da CCB do Braz se enquadra muito bem na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 5, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que é verdadeiro para seguir as suas mentiras e falsas doutrinas, criada pelo Deus da CCB do Braz, de sorte que eles se assentam como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eles não só querem parecer Deus, eles falam como se o próprio Deus estivesse falando na boca deles. E os fiéis adoram como se eles fossem o próprio Deus. Esses tais homens
que lideram a CCB do Brás fazem oposição ao batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 19 a 20. Anulando as ordenanças do verdadeiro Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 19 a 21. O mesmo que o inimigo fez com Deus nos céus, querendo tomar o seu trono nos céus, o mesmo fez o Deus deste século, aqui na terra. Assentou-se no templo de Deus, se opondo contra Deus e contra o seu Filho Jesus Cristo. Para quem ainda não conhece o Deus deste século, leia a Bíblia que você vai encontrar o Deus deste século e o que ele faz com os seus seguidores aqui na terra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a 4. O Deus deste século cega os seus fiéis para que eles não vejam a luz do Evangelho do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Deus deste século não quer que os seguidores leiam a Bíblia, porque se ler a Bíblia, abre os olhos e verão a Cristo, o verdadeiro Deus. O Deus deste século trabalha oposto ao Filho de Deus aqui na terra. A missão do Deus deste século é desfazer todas as ordens que o Filho de Deus ensinou e ficou escritos nas Escrituras Sagradas. Irmãos e ouvintes, será que existe predestinação? Predestinação para a salvação e predestinação para a perdição? É lamentável de se dizer, mas é a realidade nua e crua. O ministério da CCB do Brás, pelos seus atos que eles praticam, tem tudo a ver com o Deus deste século. O Deus deste século trabalha oposto ao Senhor Jesus Cristo. Os anciãos da CCB do Brás também trabalham oposto ao Senhor Jesus Cristo. Os alienados da CCB do Brás podem me repreender, que eu estou mentindo. Que os anciãos não trabalham oposto ao Senhor Jesus Cristo. Isso eles dizem porque não conhecem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Para você que diz que eu estou mentindo, que os anciãos não trabalham oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra, vamos começar pelo batismo ordenado por Jesus Cristo. O batismo dos anciãos é oposto ao batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 19 a 20. O Senhor Jesus Cristo disse que todos nós somos irmãos. Os anciãos dizem que só é irmãos os que fazem parte, ou seja, se batizam no batismo da CCB. Não sendo batizado na CCB não é irmãos. Isso é ou não é trabalhar oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Se os anciãos da CCB do Brás trabalham oposto ao Senhor Jesus Cristo, se eles não trabalhassem oposto ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra, eles não pisavam a ordem do Senhor Jesus Cristo no batismo. Eles pisam a ordem do Senhor Jesus Cristo. Não é porque batizam usando primeiro o nome de Jesus Cristo, para depois usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem nenhum erro neste batismo. Eles pisam a ordem do Senhor Jesus Cristo porque não consideram o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como Jesus Cristo ordenou que se batizasse. A posição que os anciãos fazem, ou seja, a oposição que os anciãos fazem contra o Senhor Jesus Cristo, é porque quem for batizado somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é anulado pelos anciãos da CCB do Brás. Se os anciãos da CCB do Brás não trabalhassem oposto ao Senhor Jesus Cristo, quando viesse uma pessoa de outra igreja se agregar com eles na CCB do Brás, eles perguntariam: já recebeu o batismo? Eles iam já. Em que batismo vocês receberam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os anciãos era para dizer: então vocês já foram batizados, e não rebatizar estas pessoas. E não anular
o batismo ordenado por Jesus Cristo. Mas, como trabalham oposto ao Senhor Jesus Cristo, não consideram o batismo ordenado por Jesus Cristo e forçam as pessoas a aceitar o rebatismo, dizendo, ou seja, pisando a ordem do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Se Jesus Cristo fizesse parte de um partido político, poderíamos dizer que Jesus Cristo era da direita e a CCB do Brás da esquerda. É lamentável de se dizer, mas é a verdade absoluta. No dia do juízo, quem vai ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo vai ser chamado de malditos praticadores de iniquidade. Mateus 25, 31 a 46, Mateus 7, 21 a 23. O povo da esquerda, naquele dia do juízo final, vão se lamentar dizendo que fizeram tudo no nome de Jesus. Mas Jesus Cristo vai dizer para os seus opositores: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Irmãos e ouvintes, vale a pena fazer oposição ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Vale a pena pisar a ordem do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Vamos ouvir o que o Espírito Santo falou na boca do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 29, sobre os que pisam o Filho de Deus aqui na terra. O castigo que vão receber aqui na terra os que pisam o Filho de Deus é muito mais cruel do que o castigo da lei de Moisés e dos que transgrediam a lei de Moisés. É por isso que os anciãos da CCB do Brás são prepotentes e não gostam de estudar a Bíblia. Quem estuda a Bíblia não fica agregado à CCB do Brás. Se os irmãos não pretendem sair da CCB do Brás, não estudem a Bíblia. Obedeçam aos anciãos para ficarem à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O Senhor Jesus Cristo disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os opositores do Senhor Jesus Cristo, não tenham dúvida que vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Para finalizar a nossa mensagem, vamos passar para os anciãos da CCB do Brás o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia, como nós já falamos aí. Vai dizer para todos que fizeram oposição a ele, que não conhecem, que são malditos praticadores de iniquidade. Para finalizar nossa mensagem, vamos passar para os anciãos da CCB do Brás, que se justificam que têm 50 anos de CCB, outros têm 60, têm 80, não importa. Que vocês não importa para Deus o ano que nós temos de igreja, ou de conversão, ou de que dizemos que aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras Sagradas, nós ouvimos muitas vezes Deus falando para nós através da sua palavra, mas os anciãos da CCB do Brás não querem ouvir o que as Escrituras falam para nós. Então vamos ler algumas passagens aqui que competem aos anciãos da CCB do Brás. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Ancião da CCB: ainda bebem leite no entendimento. Eles são crianças. As Escrituras Sagradas são um alimento sólido para os anciãos da CCB do Brás. Eles não podem se alimentar das Escrituras porque ainda são criança, e criança bebe leite. Os anciãos da CCB do Brás não suportam se alimentar das Escrituras Sagradas. Se os anciãos se alimentassem das Escrituras Sagradas, eles talvez morressem engasgados, porque a palavra não descia na sua boca, ou seja, na sua garganta. Por quê? A palavra de Deus não pode entrar na garganta dos anciãos da CCB do Brás. Os anciãos do Brás só podem se alimentar de leite.
mingau, por quê? Eles são crianças. Como atalaia de Deus, estamos repassando para os anciãos da CCB do Brás tudo o que eles precisam ouvir para que, naquele dia, não ouçam Jesus Cristo dizer para eles que não vos conhece e mandar apartar deles, chamando eles de malditos praticadores de iniquidades. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue do ministério da CCB do Brás. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB do Brás: examine as escrituras sagradas, que nelas vocês encontrarão a verdadeira graça do Filho de Deus. A CCB do Brás não é a graça de Deus, é uma empresa religiosa. Anciãos, reconheçam que vocês são meros pecadores, carentes do perdão de Deus. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Era tudo o que Deus tinha para falar com o ministério da CCB do Brás antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não tocar, os anciãos da CCB do Brás têm uma chance de pedir perdão a Deus por tantas almas que suicidaram por causa do julgamento precipitado deles, feito pelos anciãos da CCB do Brás. Milhares e milhares de pessoas ainda estão feridas pelas rajadas de metralhadoras disparadas pelos anciãos da CCB do Brás. Os anciãos do Brás são como uma locomotiva com os vagões engatados nela. A locomotiva vai arrastando os vagões em direção a um grande abismo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode evitar que esta locomotiva arraste os vagões para o abismo. Só tem um meio dos vagões não serem arrastados pela locomotiva para o abismo. É desengatar os vagões da locomotiva. Já tem muitos vagões desengatados da locomotiva. Esta locomotiva é os anciãos do Brás. Os vagões são os anciões que estão ligados aos anciãos do Brás. No próprio instante que o ancião se desliga dos anciãos do Brás, está desengatando o vagão da locomotiva. Quando um vagão se desengata da locomotiva, não há nenhum risco de ser arrastado pela locomotiva para o abismo de perdição. Já tem muitos anciãos que já se desligaram dos anciãos do Brás. Nesta mensagem estamos mostrando o grande perigo dos vagões que ainda estão engatados na locomotiva. Os irmãos sabem que quando são muitos vagões para a locomotiva arrastar, tem que fazer uma junção de 2 ou 3 locomotivas para arrastar os vagões. No caso da CCB do Brás, como são muitas as congregações para o Brás arrastar, ou seja, comandar, tem que fazer uma junção de 12 locomotivas engatadas uma na outra. Estas 12 locomotivas engatadas uma na outra têm muita força para arrastar os vagões. Estas 12 locomotivas em junção só precisa de um maquinista para controlar as 11 locomotivas. Esta máquina em junção com as 11 locomotivas representa os 12 anciãos do Brás. O presidente da CCB do Brás representa o maquinista, em junção com as 11 máquinas que está puxando a locomotiva, em junção com estas 11 locomotivas. E elas vão arrastando milhares e milhares de vagões, transportando milhões e milhões de almas para um abismo de perdição. De mês em mês, Deus manda um anjo para desengatar um vagão para não ser arrastado para o abismo de perdição. Estes vagões que estão desengatando desta locomotiva estão sendo engatados em uma locomotiva que viaja com destino a um país, por nome País Celestial. Nesta locomotiva tem um maquinista que não arrasta os vagões para a perdição. O nome deste maquinista é Jesus Cristo. Os vagões que
estiverem engatados nesta locomotiva que é o Senhor Jesus Cristo, estão seguros sem nenhum perigo de desengate, ou seja, sem nenhum perigo de desastre. O que os irmãos estão acabando de ouvir é parábolas e enigmas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para os anciãos da CCB do Brás. Irmãos e ouvintes, quando a gente examina as Escrituras Sagradas, se descobre coisas extraordinárias. Uma das coisas extraordinárias que a gente descobre é que o Senhor Jesus da CCB do Brás não é o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Este Senhor Jesus da CCB do Brás não nasceu, foi criado pelos homens. Quanto que o Jesus Cristo das Escrituras Sagradas não foi criado por homens. O Jesus Cristo das Escrituras Sagradas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Assim afirma as Escrituras Sagradas. Quando os homens foram criar o Senhor Jesus das religiões, foi ordenado que não colocasse o nome Cristo, colocasse somente Senhor Jesus ou Jesus, e que este nome Senhor Jesus poderia ser colocado nos púlpitos e nas paredes das igrejas cinzas. Muitas igrejas optaram por colocarem o nome somente Jesus. A CCB do Brás optou por colocar nos púlpitos e nas paredes em nome do Senhor Jesus. Com um exame com as Escrituras Sagradas se descobre que este Senhor Jesus da CCB do Brás não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Quer uma prova do que estamos dizendo? Vamos dar só um exemplo de que o Senhor Jesus da CCB do Brás não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas perdoa 490 vezes. O Senhor Jesus da CCB do Brás não perdoa nenhuma vez. Pecou, está condenado. Ou é ao contrário, o Senhor Jesus da CCB do Brás perdoa 490 vezes e o Senhor Jesus Cristo não perdoa nenhuma vez? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Vamos encerrar a mensagem de advertência para os anciãos da CCB do Brás. Leiam Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, Lucas 10, 16, Mateus 10, 40, 41, João 13, 19 e 20. Eis a voz dos teus atalaias da última hora, com uma palavra original. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo foi muito claro quando disse que quem rejeitar os que ele enviou está rejeitando a ele próprio e a seu Pai que ele enviou. Se os irmãos me desprezar por causa desta mensagem, não estão desprezando o irmão Francisco, estão desprezando o conselho da palavra de Deus pela boca do seu atalaia. A prepotência, a arrogância e a soberba é tão grande dos anciãos do Brás que não aceitam a correção nem de Deus, nem Deus pode corrigir os anciãos da CCB do Brás. Os anciãos da CCB do Brás são incorrigíveis, são irrepreensíveis. Nem mesmo Deus pode repreender ou corrigir os anciãos da CCB do Brás, porque eles estão acima da autoridade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Vejam, irmãos, o que os anciãos da CCB do Brás fizeram com o nosso Inário 4. Os irmãos sabem por que corrigiram muitos hinos, e inclusive o hino 33, do Egito Salvador veio nos tirar, porque eles descobriram que a própria CCB do Brás é o Egito. E muita gente está saindo da CCB porque estão descobrindo que a CCB se tornou um Egito de Faraó. Quem vive na CCB do Brás está sofrendo a mesma escravidão do Egito. Os anciãos do Brás estão representando muito bem os faraós do Egito. Eles não querem aceitar que ninguém saia do Egito. Os irmãos não podem sair do Egito, que é a CCB do Brás. Saiu do Egito, que é a CCB do Brás, está condenado ao fogo eterno.
porque dizem os faraós que quem saiu do Egito, que é a CCB do Brás, saiu da graça de Deus, perde a salvação. Com este medo que os faraós põem na mente dos seus escravos, os escravos preferem ficar presos no Egito, debaixo do chicote dos faraós, de que sair do Egito para Canaã celestial, a eterna terra prometida por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Salvador. Os pobres escravos acreditam na mentira dos faraós, que só tem salvação no Egito. Fora do Egito não tem salvação. E por dar crédito à mentira dos faraós, ficam forçados no Egito para não perderem a salvação e a vida eterna nos céus prometida pelos faraós do Egito. Os faraós tinham razão em tirar o hino 33 e não colocar no hinário 5, para os irmãos dizer que Deus está salvando eles do Egito, dos faraós. Hoje os irmãos da CCB do Brás não podem cantar este hino 33 do hinário 4, porque ainda estão no Egito. Se ainda estão no Egito, como podem dizer que o Salvador lhe tirou do Egito? Hoje tem centenas e centenas de irmãos que já podem cantar o hino 33 do hinário 4. Do Egito o Salvador veio me tirar, ou já me tirou. Hoje somos livres porque o Salvador veio com a sua potente mão e nos tirou do Egito, da CCB do Brás, e nos colocou em Canaã, terra que habita a verdadeira graça de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. No Egito da CCB do Brás não tem a graça de Deus. Quer marcar uma passagem para Canaã? Quer ser livre no Espírito Santo? Saia do Egito da CCB do Brás. Saia da escravidão dos faraós do Brás. Veja, venha para fora do Egito. No Egito os faraós não aceitam os seus escravos viverem servindo ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. No Egito, os faraós só aceitam os seus escravos servirem ao Senhor Jesus. Os irmãos ainda não descobriram que este Senhor Jesus dos faraós não é o Filho de Deus? Este Senhor Jesus foi criado no próprio Egito. O Senhor Jesus dos faraós não é o filho de Maria, o filho de Maria de Nazaré. Este Senhor Jesus dos faraós nasceu no Egito. Este Senhor Jesus é exclusivista. Este Senhor Jesus foi criado no Egito, ou foi criado exclusivo para salvar somente o povo do Egito. Fora do Egito, o Senhor Jesus não pode salvar ninguém. E por isso é que os faraós dizem: saiu do Egito, da CCB do Brás, não tem salvação. Porque o Senhor Jesus do Egito não tem poder de salvar ninguém fora do Egito, da CCB do Brás. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o seu poder é ilimitado. Não tem limite o poder do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus, que nasceu no Egito, da CCB do Brás, é limitado o seu poder. Só alcança o Egito da CCB do Brás. Fora do Egito da CCB do Brás, este Senhor Jesus não salva ninguém. Todos que quiserem se salvar pelo Senhor Jesus da CCB do Brás têm que renunciar ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será que os faraós já leram no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, versículo 1 a 9, João 14, versículo 6, os irmãos sabem por quê? Já tem muitos irmãos fora da CCB do Brás, porque estão lendo as Escrituras Sagradas e entendendo a voz do Senhor Jesus Cristo. Na CCB do Brás, os irmãos só ouvem a voz do Senhor Jesus. E este Senhor Jesus prende os seus fiéis na CCB do Brás. O Senhor Jesus Cristo quer tirar o seu povo da escravidão da CCB do Brás. Em Apocalipse 18, versículo 4, o Senhor Jesus Cristo diz
hoje para quem ainda está no Egito da CCB do Brás: sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus pecados, porque os seus pecados subiu até o céu. Irmãos, no dia em que os anciãos da CCB do Brás corrigiram o Inário 4, não foi um pecado grave diante de Deus. O pecado não foi grave diante de Deus, foi gravíssimo. O pecado grave fica só aqui na terra, e o pecado gravíssimo sobe até o céu. E quando o pecado dos homens sobe até o céu, Deus brada a sua voz dos céus aqui na terra e diz: sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 17 e 18, Apocalipse 18, 1 a 5. O Senhor Jesus Cristo quer tirar o seu povo para fora das religiões, porque as religiões estão atraindo a ira de Deus sobre a face da terra. Por isso que ele diz em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai das religiões enganadoras, que os seus pecados subiu até o céu. E Deus vai dar um fim nas religiões. Como não sabemos, mas Deus tem os seus planos de eliminar para sempre todas as religiões da face da terra. E isso em breve. Uma das coisas que tem irritado a Deus nestes últimos tempos é as religiões da terra. Vamos meditar nos conselhos de Paulo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6 a 14, Apocalipse 18, 1 a 5. Vamos falar aqui, vamos fazer uma pergunta como Paulo perguntou para o povo daquele tempo, nós vamos perguntar agora. A comunhão entre o Senhor Jesus Cristo e as religiões? A comunhão com as religiões com o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo? Até hoje, o Deus deste século tem cegado os religiosos para eles não entenderem a diferença entre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Paulo nos mostra qual é a diferença entre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Quem pode entender esse mistério revelado entre o Senhor Jesus das religiões e o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Paulo diz que a terra está recheada de homens com o nome Senhor Jesus. Agora, para Paulo, estes senhores Jesus não tem como conciliar com o Senhor Jesus Cristo. Estes senhores Jesus que tem na terra, pastoreando as religiões, ensina aos seus fiéis a negarem o nome de Cristo. Vejam que tem religião que colocam o nome do Senhor Jesus na parede, nos púlpitos. No caso da CCB do Brás e as suas dissidências, colocam o nome do Senhor Jesus nos púlpitos das igrejas, nas suas igrejas, nas paredes das suas igrejas. Tudo que eles falam ou fazem tudo em nome do Senhor Jesus. Porque a CCB do Brás e as dissidências adulteram, ou seja, ocultam o nome de Cristo. Ou seja, por que a CCB do Brás e as dissidências não falam no nome de Cristo? Será que eles fazem isso é por obediência à Bíblia, com base nas palavras do apóstolo Paulo? Não falam no nome de Cristo, por obediência aos faraós do Egito, que criaram o Deus da CCB do Brás, e este Deus não gosta nem de falar no nome de Cristo. Como eles vão falar no nome de uma pessoa que eles não gostam? Se o Deus que eles servem não gosta de falar no nome de Cristo? O povo do Egito são inimigos. Eles não gostam de falar no nome de Cristo. Prestem atenção, meus queridos irmãos e ouvintes, que todos os irmãos que saíram do Egito da CCB do Brás aprenderam
a pronunciar o nome de Cristo. Todos os irmãos que saíram, eles pronunciam o nome de Cristo. O Senhor Jesus Cristo libertou do Egito da CCB do Brás. Aprenderam com a Bíblia e com o apóstolo Paulo. Veja como eram todas as saudações de Paulo nas suas cartas. Paulo nunca negou o nome de Cristo nas suas saudações. Paulo disse, né? Veja o que Paulo nos ensina. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 e 6. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há este conhecimento. Irmãos, enquanto o Senhor Jesus Cristo não abriu o entendimento dos irmãos para entender que quem pronuncia somente o nome do Senhor Jesus está negando o nome de Cristo, mas nem em todos há este conhecimento, que a terra está recheada de Senhor Jesus, que ensina os seus fiéis a negar o nome de Cristo. Não vou generalizar, não são todos religiosos que negam o nome de Cristo, mas é uma boa porcentagem de religiosos que negam o nome de Cristo. Até nas orações, muitos religiosos negam o nome de Cristo. Prestem atenção nas orações de mais de 90% dos religiosos. Só oram em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. E depois amém. Paulo diz que para nós quem? Quem é nós que Paulo fala? Nós, que Deus por Jesus Cristo, o seu Filho, abriu as nossas mentes e entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus e a vida eterna, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O nome do verdadeiro Deus e a vida eterna é Senhor Jesus Cristo. 1 João 5, 19 a 21. 1 Coríntios 8, 5 e 6. Jesus ou Senhor Jesus é o nome de um ídolo que nega o nome de Cristo. 1 João 2, 22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? João diz que quem nega que Jesus é o Cristo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Quem nega o nome de Cristo está negando o nome do Espírito Santo, porque Cristo é o Espírito Santo, mas nem em todos há este conhecimento, que Cristo é o Espírito Santo. Amados irmãos e ouvintes, a partir de hoje, não negue mais o nome de Cristo. Todas as vezes que vocês for pronunciar o nome do Filho de Deus, não neguem o nome de Cristo. Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo que pronunciar Pai, Filho e Espírito Santo. E depois amém. Todos que negam o nome de Cristo, o Senhor Jesus Cristo vai lhe negar também naquele dia, que se aproxima e está bem perto. Então, está escrito na Bíblia que diante do nome de Jesus Cristo, todo joelho tem que se dobrar e tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então este é o conselho e a palavra. Deus em Cristo seja louvado. E toda a igreja de Cristo na terra diga amém.